na bênção de Deus. Eu fico muito feliz por isso. E eu quero que vocês aqui aplaudam a apóstola Cíntia, que ela vai trazer a palavra de Deus para nós. Essa apóstola, ela é uma mulher maravilhosa, ela tem muito texto na palavra de Deus, ela compartilha com todos, entendeu? Então, ela é muito usada por Deus nesse sentido. Então, nós vamos ouvir a palavra dela e, no final, nós vamos apresentar a sua mãe, né? Que a mãe dela é bonitona também. Amém? Deus te abençoe, Cíntia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Poder sentar, grata a Deus por poder estar mais uma vez aqui. Gratidão pela vida do pastor Roberto, pela vida da pastora Cleide. E que eu tive o privilégio, né, de tê-la na minha casa, uma vez recebê-la lá. E tive também, posteriormente, o privilégio de ter um tempo com eles, uma vez também que eles passaram rapidamente, né, lá em Natal. A apóstola Leonete de novo está para lá, né? Encontrei com ela um dia desse, nem sabia que ela estava lá. E, enfim, eu quero fazer uma correção aqui, né? Que eu não estou aqui, eu não estou aqui a passeio, né? Eu vim em missão, atualizei, na verdade. Não era nos meus planos, pastora, vir a Manaus esse ano. Não estava nos meus planos, mas estava no plano de Deus. Né? O apóstolo Renê esteve lá em Natal para um congresso, final de maio, e lançou o desafio, né? E eu abracei o desafio. Né? 15 dias antes do atualizei, esse agora, anterior a este, que teve esse final de semana, e debaixo de um mover de fé eu vim, e graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosas. E aí também, né, uni o útil ao agradável. Ano passado, em abril do ano passado, Deus me deu um presente, que foi o lançamento de um livro. Vou estar compartilhando com vocês aqui. A Arte do Comprometimento. Eu lancei o ano passado, lá em Natal. E Deus tem me dado a oportunidade de ir em alguns lugares do Brasil. E Deus me deu a oportunidade até ir para fora do Brasil. Ano passado, Suíça, Alemanha, Itália, para estar divulgando o meu livro. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu sou daqui, eu sou amazonense, amém? Manauara, nascida ali na Beneficente Portuguesa, no centro de Manaus. Eu nunca vi, eu tenho andado em alguns lugares ministrando a palavra de Deus, e eu nunca vi uma terra tão abençoada como a nossa. Você pode dar um aplauso ao Senhor por Manaus? Porque eu tive em países ricos, e eu nunca vendi tanto livro como eu vendi aqui em Manaus. Tenho vendido, né? E eu estou com os 12 últimos exemplares aqui. Eu falei para a pastora Cleide, né? E eu espero que eu não volte com nenhum livro para Natal, em nome de Jesus, porque além de você estar me abençoando, você vai estar abençoando também, porque nós compramos, pastora Cleide queria até compartilhar, né? Ano retrasado, nós compramos o prédio da igreja lá em Natal, né? Estamos em construção, né? E eu sou que nem a pastora Cleide, nós temos algo em comum, além de sermos pastoras, nós somos assistentes sociais também, e eu acredito no ministério integral da igreja, corpo, alma e espírito. E nós estamos batalhando lá para a construção da igreja e terminando umas salas lá, porque eu estou com um projeto em parceria com o Instituto lá em Natal, para nós estarmos trabalhando com famílias de autistas. O autista ele tem, né, um certo amparo da lei, né, mas a família, principalmente a mãe, precisa de ajuda também. E graças a Deus nós já temos alguns voluntários, né, psicólogos, psicopedagogos para estar nos ajudando nesse projeto. Então, você adquirindo o livro, você vai estar contribuindo para que essas salas sejam concluídas, para a gente estar dando início a esse projeto lá em Natal, Rio Grande do Norte. Amém? Glória a Deus.
Então, eu estava lendo essa semana, como a pastora Cleide falou, eu tenho um hábito, né, o meu devocional. Quando eu viajo assim, eu não tenho o costume de, vamos dizer, de me aprofundar no texto. Em casa, né, eu me aprofundo mais no texto, e aquilo que me chama atenção no meu devocional, eu tenho um costume, né, o hábito de compartilhar esse devocional para o meu grupo, para meus contatos no WhatsApp. E a pastora Cleide acaba recebendo também esses devocionais que eu faço. Chega em vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, porque eu mando para todos os meus contatos. E eu gosto, eu tenho isso em mim, né, que a maior riqueza que Deus me deu foi a sua palavra. Né? E aquilo que Deus tem me dado de graça, eu dou de graça, eu tenho compartilhado isso por onde eu vou, lá em Natal, e eu tenho feito dessa ferramenta poderosa, que são as redes sociais, para isso. Né? Eu fico um tanto como indignada, né? Quando eu vejo um crente, um cristão, filho de Deus, compartilhando tanta bobagem nas redes sociais, em vez de estar, né, compartilhando, evangelizando através das redes sociais. Né? Nós sabemos que hoje a televisão, o diabo tomou de conta da televisão, porque os crentes antigamente, né, na época que eu nem era crente, diziam que a televisão era do diabo, né? E o povo de Deus acabou entregando essa ferramenta poderosa de evangelização nas mãos de Satanás. E ela tem sido usada grandemente nas mãos de Satanás para isso. E hoje em dia a mesma coisa está se repetindo. Se nós, os filhos de Deus, não nos posicionarmos, né, nessa ferramenta poderosa que Deus nos deu, né? Então, o diabo vai tomar de conta, ele já está tomando de conta. Né? Então, nas redes sociais tem tudo o que você pensa e imagina. Né? Tanto o que é bom, quanto o que é ruim. Mas eu escolho aquilo que eu vejo. Sim ou não? Não é verdade? Existe algo interessante, né, nas redes sociais. Em Facebook, você aceita o amigo que quer, né? Que você quer seguir, que você quer fazer amizade na rede social. No Instagram, você segue, né, uma pessoa. Então, você decide quem você vê, você decide quem você segue. Então, nós temos essa opção. Né? E existe muita gente que segue, muita gente sem futuro, né? Mas eu aconselho aos amados irmãos sempre seguir pessoas que vai edificar sua fé, que vai edificar sua vida e vai trazer alguma coisa boa para você. Amém? E eu, lendo a palavra de Deus essa semana, lendo o livro, né, os livros de primeiro Crônicas e segundo Crônicas, e ali nesses livros, segundo os estudiosos, né, escritos após o exílio da Babilônia e pelos escribas. E nesse relato bíblico sobre os reis de Israel, né, na verdade sobre os reis de Judá, né, primeiro rei, segundo reis falam tanto sobre os reis de Judá como os reis de Israel, mas os cronistas, né, o cronista ou os cronistas, eu não sei, eles eles focaram em falar sobre os reis de Judá, os descendentes de Davi. Né, aqueles que governaram, né? Tanto que você vê um relato, né? Você vê uma diferença, né? Dos autores, né? de reis para os autores do livro de Crônicas, que o livro de reis, o autor ele faz questão de mencionar, né? O pecado de Davi, né, o adultério e posteriormente o assassinato de Urias, mas o cronista ele não faz isso. Né? Ele procura resguardar, né, a vida de Davi, a vida do grande rei Davi, e decide relatar os grandes erros, né, os pecados cometidos pela descendência de Davi. Mas eu te peço que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes 7, 8
eu vou começar com essa palavra e posteriormente você vai entender porque eu decidi começar Eclesiastes 7 capítulo 7, versículo 8. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. E com certeza é um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido por todos nós. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim: a conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale mais do que a arrogância. Mas eu quero me focar nessa noite na primeira parte do versículo, que diz assim, em outras traduções diz assim, o melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. Amém? E partindo desse princípio, eu lendo 2 Crônicas essa semana, eu pude ver 3 reis que governaram o reino de Judá. E eu pude aprender algumas coisas com que esses 3 reis fizeram, com que esses 3 reis foram. E eu creio que a mesma coisa que eu aprendi, eu vou compartilhar com você essa noite, você vai aprender também. Amém? Então, o primeiro rei que eu quero compartilhar com vocês essa noite está em 2 Crônicas, capítulo 13. E esse rei, ele se chamava Asa. Diga Asa. Né? Não era porque ele gostava de voar, não, meus irmãos. Né? Não sei nem por que ele recebeu esse nome. Mas o rei Asa, se você ler posteriormente na sua casa, depois quando você chegar em casa, você lê todos os textos. O rei Asa, ele foi um descendente de Davi, e ele reinou sobre Judá. E a Bíblia diz que ele reinou 41 anos. 41 anos, Asa reinou sobre todo o território, sobre todo o reino de Judá. E em 2 Crônicas, capítulo 4, o autor fala sobre a vida de Asa, que ele foi filho, de Abias, e fala dos extraordinários feitos de Asa. No versículo 2 diz assim: Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor, seu Deus. Então, Asa foi um homem, foi um rei que agiu com bondade e justiça, como diz o cronista, e isso agradou o Senhor. Nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, isso agrada a Deus. Amém, igreja? Não tem como você agir com bondade e justiça que você não chame a atenção de Deus para você. Não tem como você andar nos caminhos do Senhor e você ser ignorado por Deus. Não tem como você fazer a coisa certa, no momento certo, no lugar certo, em que Deus não vai olhar para aquilo que você está fazendo. Em Provérbios diz que Deus ele está visualizando, ele está de olho no que os seres humanos estão fazendo. Tanto de bom quanto de ruim, Deus está de olho, Deus está observando todas as coisas. Então a Bíblia diz que Asa agiu com bondade e justiça. Ele tirou, ele até destituiu, a rainha mãe, que não era sua mãe, e sim sua avó, Maaca, do seu posto de rainha mãe, porque ela era idólatra, ela tinha feito altares idólatras, e ele removeu. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que não importa parentesco, o que é pecado e precisa ser dito. Posso ouvir um amém? Não é porque é filho, não é porque é filha, não é porque é mãe, não é porque é pai, não é porque é próximo, que nós vamos fechar os nossos olhos para aquilo que está acontecendo. Asa foi tão
ousado, que viu a condição da avó, viu o que ela fazia, viu qual era a intenção maligna do coração da avó, e ele arrancou ela daquele lugar, ele arrancou ela daquele posto que ela ocupava. Então, isso nos ensina, irmãos, que nós não podemos, Igreja do Senhor, fechar os olhos para aquilo que está errado. Amém? Porque uma coisa eu tenho aprendido ao longo da minha história cristã: quem tem medo de perder, perde. Então não é porque é muito amigo, não, porque é meu filho. O meu filho, ele fica meio chateado comigo algumas vezes lá em Natal, porque toda vez que eu estou pregando, né, eu estou ministrando algo, eu uso ele como exemplo tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Porque eu quero que a igreja entenda que o meu filho é um ser humano como qualquer outro homem. Porque as pessoas pensam que filho de pastor não peca, não erra, né? É um anjinho que tem que estar no pedestal. Meu filho não é. Meu filho é uma pessoa normal como qualquer outra. E eu procuro sempre mostrar isso para a igreja. Eu sempre procuro, olha, Aí uma vez ele perguntou assim: por que toda vez a senhora me usa como exemplo? Eu digo: porque tu é meu filho. Eu conheço o meu filho, eu não conheço o filho dos outros. E para a igreja possa ver, meu filho, que eu não passo a mão na tua cabeça. Que quando você erra, você erra. Assim como você, quando faz coisas boas, acerta, eu também amo, mais ainda, mencionar aquilo de bom que você fez. Então, para você ver como Asa era comprometido. E agora eu quero falar, né, até trazer um pouco para o meu livro, porque nesse livro que eu escrevi, eu falo da diferença entre compromisso e comprometimento. E eu quero até corrigir o quanto Asa tinha um compromisso com Deus. Porque existe uma diferença. Compromisso fala daquilo que eu faço. E o comprometimento é como eu faço. O comprometimento só quem vê é Deus. Porque Deus olha o coração. Porque tem muita gente com compromisso que faz, mas com a intenção errada. E você vai ver posteriormente o que eu estou falando. E quando Asa, ele fez, se você ler o texto depois, você vai ver quantas coisas boas ele fez pelo reino de Judá, o quanto ele prosperou. E quando um exército etíope veio contra ele, o texto fala, meus irmãos, que era 1 milhão de soldados vindo contra ele. Se 1 milhão de pessoas hoje já é muito para a gente, imagine para aquela época, não é verdade? 1 milhão de etíopes vindo contra ele com 300 carros de guerra. E a Bíblia diz que Asa, ele foi diante de Deus, ele foi e clamou o nome do Senhor. E a oração dele não foi uma longa oração, ele não passou 1 hora de joelhos dobrados, ele não passou horas orando ao Senhor, mas a palavra do Senhor, irmãos, olha que oração linda que nós podemos aprender com ela. Versículo 11 do capítulo 14 diz assim: Asa clamou a Yahvé, seu Deus, dizendo: ó Senhor, não há ninguém igual a ti, que possa socorrer tanto poderoso como fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, pois em ti depositamos toda a nossa confiança. Em teu nome marchamos contra esta violenta multidão. Ó Yahvé, tu és o nosso Deus, não permitas que o ser humano prevaleça contra ti. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem se levanta contra ti, se levanta contra o próprio Deus. Quem se levanta contra a igreja, quem persegue a igreja, está perseguindo a Jesus. Por isso que Asa diz assim: não deixe que o ser humano prevaleça contra ti. Nós somos representantes legais de Deus nessa terra, irmão. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Cristo. A
A igreja que Jesus falou que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. Que nós não temos o que temer, nós não temos que temer o futuro, porque o nosso futuro em Cristo já está garantido. Posso ouvir um amém? O nosso futuro já está garantido, eu não tenho que temer o que vai. Claro e evidente que eu não posso me omitir dos fatos. Eu não posso fingir que nada está acontecendo, amém? Tanto que a gente tem que estar inteirado sobre política, sobre economia, sobre todas as coisas, meus irmãos. O povo de Deus não pode ser um povo omisso e nem um povo ignorante. Amém? Nós temos que ser participativos, sim. Mas isso não tem que mover a nossa vida. Nós não temos que depositar a nossa confiança em homens. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. E foi isso que Asa fez. E a Bíblia diz que o Senhor derrotou todos os etíopes diante dos olhos de Judá. Não foi Asa que fez isso, foi o próprio Deus. Então tem coisas, irmãos, que nós vamos ter que resolver, mas tem coisas que é Deus que vai resolver. Amém? Vai ter coisas, irmãos, quando eu chego no meu limite, quando eu chego como Asa chegou, ele admitiu que ele não poderia contra aquilo. Josafá fez a mesma coisa no capítulo 20. Irmãos, o que Deus se agrada é do nosso coração rendido a Ele. É quando a gente chega com Deus com o coração sincero e diz, Senhor, eu não dou conta disso. Porque não existe, irmão, super crente. Não existe, por mais que uma pessoa tente transparecer, tente mostrar que nada abala ela, isso é mentira. Porque de Gênesis a Apocalipse mostra pessoas, seres humanos, tanto eu quanto você, que foram sim abalados com coisas que aconteceram, mas não desistiram. Essa que está a diferença. Nós podemos ser abalados, mas em Cristo Jesus jamais seremos derrotados. Então eu vejo Asa aflito e recorrendo a Deus. Então, nas suas aflições, na minha aflição, nós temos que recorrer ao Senhor e reconhecer, eu não dou conta disso, Senhor. Se o Senhor não entrar nessa luta, se o Senhor não entrar nessa briga, eu não dou conta. Porque eu sei que só o Senhor pode fazer. Chegou o momento que só o Senhor pode fazer na minha vida. Será que só eu passei por isso já, irmãos? Nós já passamos por isso. Nós vamos passar por isso. Mas como Paulo diz, sobre todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? E Asa teve essa grande conquista, irmãos. Mas diga, Deus conhece o nosso coração. Não existe, irmão, nem nós conhecemos o nosso coração. Por isso que Jeremias fala, né, que enganou o seu coração e poderosamente corrupto. Esse grande homem de Deus, esse grande homem que fez, irmãos, coisas maravilhosas. Se você for ver, por favor, quando você chegar em casa, leia esse texto. Leia sobre Asa. Como ele foi, como ele triunfou, como ele foi um excelente rei até um certo ponto. E Deus sabendo, irmãos, da vida de Asa, Deus sabendo da minha vida e da tua vida, Deus sempre avisa. Diga, Deus sempre nos avisa. Deus sempre nos alerta, irmão. Deus não vê um buraco lá na frente e nós indo na direção do buraco, que eu como mãe, sabendo que o meu filho pode correr perigo, eu não vou avisar, eu não vou alertar. Eu não vou aconselhar, imagine Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele mandou um recado para Asa. Deus advertiu Asa. Deus advertiu Asa, porque Deus já sabia o que ia acontecer. Ele era um homem de oração. E em 2 Crônicas, capítulo 1,
Olha o que o texto diz. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa. Ele foi ao encontro de quem? De Asa. Irmãos, quando Deus quer falar com a gente, Deus manda. Eu não preciso ir andando atrás de profeta para falar comigo. E hoje existe naquela época não existia a Bíblia como nós temos hoje. Amém? Então Deus direcionava o profeta na direção da pessoa. Hoje nós temos a profecia na nossa mão. Deus fala comigo e com você através da sua palavra. Através da sua palavra. Eu acho que só acontece isso lá em Natal, aqui não acontece não. Né? E as pessoas viverem em vigília, viverem em monte. Né? Não acontece aqui isso em Manaus, não. Deus o livre, não acontece não. Né? Viver em monte, em vigília, procurando saber, né? O futuro, o que Deus tem para falar, o que vai acontecer, e esse tipo de coisa, irmãos. Mas eu aprendo com a palavra que quando Deus quer falar, Ele fala através da sua palavra. Ele me adverte através da sua palavra. E a Bíblia diz, irmãos, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que o Senhor está convosco sempre que estás com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Então, deu recado. E o que foi que aconteceu? No capítulo 16, Asa enfrenta um problema com o rei de Israel. E Asa vai à procura do rei da Síria para firmar um acordo, para firmar uma parceria com aquele rei, para que o rei da Síria proteja ele do rei de Israel. Aquele mesmo Asa que buscou a Deus, contra 1 milhão de soldados etíopes, veio contra ele, com 300 carros de guerra. Esse mesmo Asa que confiou plenamente no Senhor para o livrar e livrar o reino de Judá daquela grande multidão, foi o mesmo Asa que recorreu a um homem. Por isso que o texto Eclesiastes diz, não é como começa as coisas, é como termina, irmãos. E esse homem, ele foi atrás, ele foi em busca de ajuda de homem. E a Bíblia diz que quando ele foi advertido pelo profeta posteriormente a esse acontecimento, ele não gostou. Ele não gostou da repreensão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe coisa melhor do que repreensão. Não existe coisa melhor do que a pessoa, nós termos amigos de verdade, que nos fale verdade a respeito de nós. Não existe, eu quero sempre ter uma pessoa que possa me falar, que possa me advertir daquilo que eu não consigo enxergar. Porque hoje em dia as pessoas estão em busca de bajuladores. Estão em busca de pessoas que confirmem sempre os nossos atos, que batam palmas para a gente e digam, você está certo, você está certo, você está certo. E a Bíblia já nos adverte disso, irmãos. E Asa não gostou. E a Bíblia diz, irmãos, que o final da vida de Asa foi que ele adquiriu uma enfermidade nos pés. E a Bíblia diz que mesmo com essa enfermidade, está no texto, depois você lê. Mesmo com essa enfermidade, Asa confiou mais nos médicos do que em Deus. Então, um rei que começou muito bem, governando muito bem, fazendo bondade, fazendo justiça, que agradou a Deus, terminou os seus dias confiando mais em homens do que em Deus. Por isso que a nossa oração, irmãos,
Tem que ser a mesma oração de Davi, lá no Salmo 139, versículo 23, que diz: Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós temos que pedir todos os dias para Deus sondar o nosso coração, irmãos. Porque nós vemos aqui um homem que começou muito bem e terminou muito mal. E quem dera, irmão, se fosse só ele. Eu falei que foram alguns reis. Um outro rei que eu pude observar nessa semana, o nome dele se chama Joás, e está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, você lê depois. Esse homem reinou 40 anos em Judá. E foi um que também começou muito bem. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Versículo 2. O que aconteceu com Joás? Joás, quando ele era um bebê, ele foi salvo pela esposa do sacerdote Joiada, quando a rainha, foi a única mulher que reinou sobre o reino de Judá durante 6 anos. E o nome dela era Atalia. Atalia. E esta mulher mandou matar todos os descendentes do rei, para que ela governasse soberana. Todos os descendentes do sexo masculino. E a Bíblia nos conta, irmãos, que foi a irmã de Acasias, foi lá e pegou Joás e salvou Joás da mão da rainha e escondeu ele durante 6 anos. E após 6 anos, o sacerdote Joiada chamou todo Judá, convocou todo Judá, fez uma aliança com os levitas, fez uma aliança com o povo, coroou Joás como rei de Judá, foi lá e matou aquela rainha perversa. E a Bíblia nos conta que Joás fez aquilo que era agradável ao Senhor enquanto o sacerdote Joiada viveu. Olha a importância de um pastor sobre a nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi fiel, ele se preocupou, ele foi uma pessoa, ele foi um rei que se preocupou com a casa do Senhor. Ele mandou fazer uma arrecadação para que a casa do Senhor fosse restaurada. E quando os levitas e os sacerdotes demoraram para fazer isso, ele chamou a atenção do sacerdote Joiada. Por que vocês estão demorando tanto para fazer o que eu mandei? Por que vocês estão demorando tanto em arrecadar o recurso que eu estou mandando para que a casa do Senhor seja restaurada? Olha só, irmãos. Se você vê a história, você fica maravilhado com como o homem tinha o compromisso com a casa do Senhor. Enquanto ele era instruído pelo sacerdote Joiada, ele permaneceu fiel, ele permaneceu fazendo a coisa certa. Mas a Bíblia diz que quando o sacerdote, a Bíblia diz que Joiada viveu 130 anos. E morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo dos reis. Um sacerdote, o único sacerdote sepultado junto com os reis de Judá, para você ter uma ideia. De quão importante ele foi em Judá. O quanto os homens de Deus, irmãos, os sacerdotes do Senhor precisam ser reconhecidos. Aqueles que fazem realmente aquilo que Deus manda. Eu fiquei impressionado. Quantos aqui já foram para o Atualize aí? Levanta a mão. Alguém já foi aqui? Vocês precisam ir. Quando eu voltei, lá no Atualizei, eu voltei e eu disse, meu Deus, como é que Deus dá tanta coisa para esse homem? Quando a gente pensa que eu disse, meu Deus, a gente volta assim, né? Impactado. Como um sacerdote pode fazer diferença na sua nação, irmãos? A gente tem um sacerdote assim, que se chama Apóstolo Render Terra Nova. Que fez, está fazendo e vai continuar fazendo para a honra e glória do Senhor Jesus a diferença nessa geração. É um Joiada da vida. É um Joiada dos nossos tempos.
O próprio povo reconheceu o que ele havia feito. E ele foi sepultado junto com os reis de Judá. E a Bíblia nos conta, meus amados irmãos, Joás reinou 40 anos, Asa reinou 41. E logo depois, lá em 2 Crônicas 24, 17, olha o que o texto diz. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei e em meio a lisonjas e reverências o rei aceitou as suas sugestões. O pastor, o mentor, o discipulador morreu. E o cabra decidiu ouvir sugestões de outras pessoas. E sabe o que aconteceu, irmãos? A apostasia. Joás negou aquele mesmo homem que se preocupou com a casa do Senhor, aquele mesmo homem que se preocupou em reformar a casa do Senhor, o templo do Senhor, foi o mesmo homem que negou a fé posteriormente. E a gente olha, amados irmãos, e diz assim, jamais comigo. E a Bíblia diz, cuide para que você não caia. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz, irmãos, que aí eu peguei no dicionário, lisonja é um elogio exagerado, insincero ou interesseiro, feito com o objetivo de bajular alguém para obter vantagens, favores ou privilégios. Por isso que eu não gosto de bajulação. Porque tudo que está por trás de uma bajulação é interesseiro. Ele quer algo em troca. E a Bíblia nos fala, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, que tudo que a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Então, tudo que eu tenho que fazer para uma pessoa, eu tenho que ter na cabeça, eu estou fazendo para Jesus. Então, eu não vou receber recompensa dessa pessoa, eu vou receber recompensa do Senhor. Então, as pessoas, esses líderes de Judá, eles começaram a bajular Joás. Irmãos, e se a gente não vigiar, a gente gosta disso. Se nós não sondarmos, se nós não vigiarmos, nós gostamos disso. O ser humano gosta disso. A gente gosta de ser bajulado. Nós gostamos de ouvir elogios. E a própria Bíblia diz, né, que os elogios têm que vir de outras pessoas e nem não da nossa própria boca. Mas a gente tem que guardar o nosso coração para isso, amém? Porque excesso de elogios, excesso de bajulação pode nos levar para a mesma destruição que levou Joás. E a Bíblia nos conta, irmãos, eu amo a palavra de Deus, eu amo essa palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus, para nós não cairmos, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que lá no versículo, ele abandonou a casa do Senhor, ele apostatou da fé. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele foi chamado, quem Deus levantou para chamar a atenção dele? Porque Deus sempre vai levantar uma pessoa para nos chamar a atenção, irmãos. Nós temos que aceitar isso. O próprio filho de Joiada, o nome dele era Zacarias, ele foi chamar a atenção do rei Joás. E o que foi que aconteceu? A Bíblia nos conta que o povo, amando do rei, apedrejou Zacarias no pátio do templo. E eu aprendi recentemente com a nossa amiga em comum, Meire, pastora Meire. Eu estive na casa dela agora recentemente, durante uma semana, e eu ouvi uma frase dela, moeda de gratidão. E eu fiquei com isso na cabeça. Ela cuida de uma tia que não teve filhos. E hoje não tem quem cuide dela. Essa nossa amiga, pastora Meire, cuida dessa tia, porque essa tia ajudou a mãe dela a cuidar dela e dos irmãos dela.
E hoje ela diz a moeda da gratidão. Eu faço isso por ela em gratidão pelaquilo que ela fez por nós. E o que Joás fez em gratidão à joiada? A pior coisa, irmão, é a ingratidão. A pior coisa na vida de ingratidão, se a pessoa não saber administrar, ela pode sucumbir. Nós, pastores, é o que mais sabemos disso, né, pastores aqui que estão aqui? Sim ou não? Não é verdade? Nós convivemos muito com isso, irmãos. Muitas pessoas, em toda a face da terra, existem pessoas que já passaram por ser, mas igual pastor, dá para nascer. Aquele homem que foi usado para salvar a vida de Joás matou o filho dele. Então, o que a gente aprende com isso? A moeda de gratidão. Nós sempre sermos gratos pelaquilo que as pessoas fizeram por nós, para nós não sermos os Joás da vida. Para não termos o coração endurecido pela maldade das pessoas e não soubermos agradecer às pessoas que nos fizeram bem, que nos acolheram, nos estenderam a mão no dia da nossa adversidade. Eu faço questão, irmãos. Eu faço questão. Todas as vezes que eu venho a Manaus, eu faço questão. Eu tive ministrando em outra base da restauração. E quem é pastora dessa base é a minha prima que me ganhou, que orou por mim e me ganhou para Jesus. E eu faço sempre questão de honrar ela onde eu vou. Eu sou muito grata, porque eu sou tudo o que eu sou por causa de Deus e por causa de você, que acreditou em mim, orou por mim, investiu em mim, e por isso que eu estou aqui hoje. Nunca esqueça de quem orou por você, quem ministrou vida de Deus em você, quem salvou você daquele quem tentava te matar, que era o diabo. Nunca esqueça, irmãos, não seja um Joás da vida em nome de Jesus. Tenha um coração grato. Tenha um coração grato, independente do que acontecer, tenha um coração grato ao Senhor. Posso ouvir amém? Amém, igreja? Dê um aplauso ao Senhor. Olha que coisa triste, irmão, no versículo 22 do capítulo 24. Assim o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado, e mandou executar sumariamente seu filho. Nunca esqueça quem ajudou você. Amém? E por último, para encerrar, o último rei que ministrou, o Espírito Santo ministrou meu coração. E o rei Joás, irmãos, olha só, e a Bíblia diz, não sou eu, a versão King James da Bíblia fala assim: e Deus acerta conta com Joás. Deus sempre acerta conta com as pessoas. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. E Deus sempre anota todas as coisas. Tudo está sendo anotado, irmãos. E a Bíblia diz que os próprios servos de Joás foram lá e mataram ele. Então, nós estamos vendo que já 2 reis que começaram muito bem e acabaram muito mal. E o terceiro e último que eu quero compartilhar com vocês essa noite é Uzias. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Esse governou 52 anos. E você pode ver que todos esses reis governaram por longos anos o reinado de Judá. Né? E eu creio, irmãos, que todos esses anos que eles governaram, a maioria dos anos foi muito bom. A Bíblia diz que Asa governou durante 10 anos sem guerra nenhuma, em perfeita paz. Deus deu descanso, Deus deu paz no reino de Asa. Durante 10 anos não se levantou inimigo nenhum contra ele,
Porque ele estava, lembra do que eu falei? Ele estava governando com bondade e justiça, e isso agradou ao Senhor. Então, eles governaram muito tempo, porque se você for ver, alguns reis sobre Judá governaram 1 ano, 3 anos. E esses 3 reis, eles governaram muitos anos sobre Judá. E creio eu que a maioria desses anos foram anos muito bons, de um reinado muito bom, que Deus se agradou e prorrogou os anos de reinado deles sobre a terra. Porque Deus é um Deus galardoador, irmãos. Deus é um Deus galardoador. Aí a Bíblia diz que Uzias, ele governou 52 anos sobre Judá. E ele foi um excelente também rei. Ele é contemporâneo do profeta Isaías. Ele governou, ele reinou no período que o profeta Isaías profetizava. E ele foi um excelente rei, ele governou. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi um conquistador. Ele foi um rei que aparelhou o reino. Ele constituiu um grande exército para ajudar. Ele foi um grande rei político na época dele. Então, ele fortaleceu o reino de Judá. Porque um rei é bom, é aquele também que fortalece a sua nação. É um rei, um bom presidente, é um presidente que traz, recursos para que a sua nação possa se defender. E não entrega os recursos na mão do inimigo de outras pessoas. Vocês sabem do que eu estou falando, não é verdade? Né? Um excelente presidente, ele governa para a sua nação e não para outras nações. Ele governa para que a sua nação prospere e não para que outras nações prosperem. Amém? E Uzias foi um rei assim. Ele foi um rei que conquistou, que estruturou Judá. Armou Judá, governou Judá. Só que a Bíblia diz, irmãos, lá no versículo 16 do capítulo 26, que o rei Uzias, ele, contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Nós não temos que nos vangloriar das nossas conquistas. Nós não podemos nos vangloriar pelos nossos títulos. Nós não podemos nos vangloriar pelaquilo que temos e nem pelaquilo que somos. Se temos que nos gloriar, que seja numa coisa, no Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? A Bíblia diz, irmão, que ele começou a se gloriar pelas suas conquistas e a soberba e orgulho entrou. E o orgulho é a raiz de todo o pecado. Porque isso nasceu no próprio Lúcifer. Então, uma coisa que eu peço ao Senhor, todos os dias da minha vida, Senhor, não deixe que o orgulho, a soberba e a altivez entre no meu coração. Porque eu sei que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. E todos os dias, quando eu vou para a presença do Senhor, eu sei que eu só posso aprender sobre humildade com Jesus. Eu não aprendo humildade com nenhum ser humano na face da terra, a não ser com Jesus. Porque ele mesmo diz, lá no capítulo 11 de Mateus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele se vangloriou tanto, que ele se achou
Ele achou que ele podia tomar o lugar do sacerdote. E a Bíblia diz que ele entrou no templo do Senhor para oferecer incenso no templo do Senhor, que era o trabalho do sacerdote. E quando os sacerdotes se reuniram para repudiar o ato dele, ele se zangou. E a Bíblia diz que na hora surgiu uma lepra na testa dele. E ele passou o resto da vida dele isolado. E quem governava, passou a governar no lugar dele, foi o filho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só faz ser salvo quem perseverar até o fim. Eu ouvi esses dias uma pessoa dizer assim: a pessoa deixou de ir para a igreja porque se decepcionou muito. Irmãos, Jesus não decepciona a gente. Pessoas podem nos decepcionar, mas Jesus jamais. Mas aconteceu determinada coisa, irmãos. Em nome de Jesus. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há 16 anos eu estou em Natal. Uma coisa que eu gosto de vir aqui na minha terra, em Manaus, o ambiente, a atmosfera é diferente, irmãos. Eu já tive a oportunidade, eu creio que o pastor também, o pastor e a pastora viajam muito. Eu tenho certeza que ele sente a mesma coisa que eu sinto quando nós entramos em certa geografia. Sim ou não, pastora Cleide, não é verdade? A gente sente, assim, a gente sente, irmãos. Claro que toda geografia tem seu problema. Uns mais, outros menos. Mas a geografia, o ambiente dessa terra é diferenciado. Você é privilegiado por morar em Manaus. Eu já estou com meu coração apertado porque eu já vou terça-feira. Vou ter que voltar para Natal. Meu coração se aperta por causa da minha mãe, né? Que eu fico longe. Mas também se aperta, irmão, porque eu sei do que eu vou ter que enfrentar lá. Eu sei o que me espera lá. Você entende isso? Há 16 anos a gente, não que pastora Cleide, pastor Roberto não enfrentem nada aqui, enfrentam. Mas tem certos lugares, irmãos, que você vê politicamente falando, você vê a diferença. O Nordeste brasileiro. O que nós vivemos lá. Que o atual presidente, o curral eleitoral dele, é no Nordeste. Para você ver a opressão, o nível de guerra espiritual que nós enfrentamos naquele lugar. Onde tem mais gente dependendo de benefício do governo do que trabalhando de carteira assinada, irmãos. A dificuldade que nós temos de construir algo lá. As dificuldades são imensas. Mas Deus é conosco. Deus tem nos sustentado ao longo desses 16 anos lá. E não dá tempo, precisava semanas e semanas para poder relatar o que passamos, o que enfrentamos ali naquele lugar. De tantas ingratidões, de tantas perseguições, de tanta coisa, irmãos. De tanta maldade humana. Eu compartilhei essa semana algo com a minha mãe, que aconteceu conosco ano passado lá, que eu não tive coragem de compartilhar com ela quando aconteceu. Porque eu sabia que ela ia ficar abalada. Eu digo, não vou falar isso para minha mãe, eu vou poupar minha mãe disso. Porque quando uma mãe vê um filho sofrendo, ela sofre junto. Eu não queria poupar minha mãe desse sofrimento. Mas eu estou perseverando.
Porque eu sei que eu vou receber minha coroa no fim de todas as coisas. Não é como começa todas as coisas, é como vai terminar, irmãos. E a prova da verdadeira fé é a perseverança, irmãos. Não são minhas conquistas passadas, não, que eu fiz. É quando eu chegar lá no grande dia, eu estar de frente a frente com o meu Senhor. É naquele dia. É eu chegar, minha luta é eu chegar naquele dia. É eu chegar até lá, você entende? É a minha luta e a tua luta, irmãos. E até lá muita coisa vai acontecer. A gente vai ver muito Joás, a gente vai ver muito Asa, a gente vai ver muito Urias. Mas por causa do aumento da maldade deles, eu e você não podemos esfriar na fé. Amém? Não podemos esfriar na fé. Que venham os Asas, que venham os Urias, que venham os Joás da vida, a gente vai continuar de pé. Posso ouvir amém, igreja? Você precisa continuar de pé. Por um certo tempo, todos eles tiveram compromisso, mas nunca tiveram comprometimento. Não foram como Davi, não foram como Josafá, tantos outros reis, como Josias. Esses sim foram comprometidos, porque foram comprometidos até o fim. Eles começaram bem e terminaram bem. No final de todas as coisas, irmão, não vai contar quantos anos de igreja eu tive. Não vai contar os meus títulos de pastora, de apóstola, não vai contar os diplomas que eu consegui. Nada disso vai contar. Vai contar, sim, eu estar face a face com o meu Senhor e ouvir da boca dele, serva boa e fiel. Serva boa e fiel. Entre para o gozo do teu Senhor, para desfrutar de tudo aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Até lá, irmão, é luta. Até lá a gente vai ver gente começando muito bem, terminando muito mal. Mas a Bíblia diz, irmãos, ainda no capítulo 24 de Mateus, por isso vigiai, portanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Jesus está dizendo para mim vigiar quem? A vida da minha mãe, a vida do meu irmão, a vida do meu discípulo, vigiar a minha vida, irmãos. Porque eu vou dar conta da minha vida diante de Deus. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar instruindo, eu vou estar aconselhando, eu vou estar pregando. Eu vou estar fazendo aquilo que o meu Senhor mandou eu fazer. Mas vigiar, eu vou estar vigiando a minha vida. Tanto que Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Ele não manda eu examinar a vida das pessoas, ele manda examinar a minha vida, para que eu possa comer do pão e beber do cálice. Eu vim lá de Natal, Rio Grande do Norte, para dar essa advertência para você. Que a gente vai ver muitos Joás, muitos Asas, muitos Uzias. Mas que a gente não venha ser um Asa. Que a gente não venha ser um Joás. Que a gente não venha ser um Uzias. Que a gente possa ter começado muito bem. E que eu e você possamos terminar muito bem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o desejo e a oração nessa noite, irmãos. Pela igreja. Pela sua vida, que eu não conheço, mas Deus conhece. Deus conhece a peleja de cada um de nós, Deus conhece as nossas labutas, Deus conhece. Mas que nós possamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Porque o que adianta, irmãos, eu ter feito tanta coisa e no final eu perecer? Eu dizia para Deus ontem, eu dizia: Jesus, que eu não me perca de Ti fazendo as coisas para Ti. Que eu faça tanto para Ti, Senhor. Que eu faça tanto para Ti, que eu acabe me perdendo de Ti.
que eu acabe me perdendo do acesso à sala do trono, de tanto fazer tantas coisas para ti. E eu luto, irmãos, há 25 anos. Porque eu quero terminar bem. Eu quero orar por você essa noite. Fique de pé. Asa decidiu confiar em homens. Joás desviou quando o mentor morreu. E Uzias deixou a soberba e o orgulho entrar no coração dele. Que a nossa confiança esteja hoje e sempre no Senhor. As pessoas podem nos ajudar, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque tudo pode faltar na minha vida e na sua vida, mas Ele nunca vai faltar. Todo mundo pode ir embora, Ele vai permanecer. No dia da tua adversidade, Ele vai estar lá. Ele prometeu nunca nos deixar, nunca nos desamparará. Então, deposite a sua confiança total no Senhor. No mais árdua batalha que você enfrentar, continue confiando nele. Quando todos os recursos se esgotarem, continue confiando nele. Continue confiando nele. Continue confiando nele. Não deixe que a soberba e o orgulho, eu sou há tantos anos crente. Li não sei quantas vezes a Bíblia, não sei de quantas coisas, irmãos. O que agrada ao Senhor não é o meu conhecimento. O que agrada ao Senhor é um coração contrito, um coração quebrantado. A esse Deus não despreza. Eu posso estudar inúmeras coisas, mas o que agrada ao coração de Deus é o meu quebrantamento diante dele. Gratidão. Gratidão. Seja grata ao Senhor. Seja grata ao Senhor pelas pessoas que Deus colocou no seu caminho. Seja grata ao Senhor pelas pessoas que Deus tirou do seu caminho. Nunca esqueça dessa moeda chamada gratidão. Coloque a mão no seu coração essa noite e faça uma oração sincera ao Senhor. Senhor, eu quero terminar bem. Eu quero terminar bem. Eu não quero me perder, meu Deus, no meio de tantas coisas como esses homens se perderam. Me ajuda, Espírito Santo. Esses homens foram tão poderosos, esses homens fizeram tantas coisas boas. Tantas coisas boas. Tantas coisas boas. Mas no final pereceram. Sonda o meu coração, Deus. Prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guiando pelo caminho eterno. Eu quero fazer a coisa certa com a intenção certa. Agradeça pelo pastor e pela pastora que Deus colocou. E mesmo quando eles não estiverem mais nessa terra, que você possa continuar
prosseguindo sobre os ensinamentos que ele lhe deu. Ore pela vida dos seus pastores para que Deus dê muita saúde. Mas, sobretudo, que você se firme naquilo que é ensinado, naquilo que eles têm colocado, derramado sobre a vida de vocês. Absorvam esses ensinamentos. Se firme nesses ensinamentos. Para que quando nós não estivermos aqui nessa terra, vocês continuem o legado. Nunca se esqueça de quem te ajudou. Nunca se esqueça de quem te ajudou a ser quem você é. Pai, nessa noite eu quero te dar graça, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor. Te dar graça, Senhor, por essa congregação, meu Deus, pelos pastores daqui, Senhor. A tua mão forte e poderosa tem sustentado esse lugar, Senhor. E vai continuar sustentando até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, meu Deus. Obrigada, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito nessa geografia, nesse bairro, a partir daqui, e vai continuar fazendo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela vida do pastor Roberto, pela vida da pastora Cleide, Senhor, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, Senhor. Que eles prossigam, meu Deus, nessa árdua, meu Deus, luta, nessa árdua batalha, meu Deus, que todos os filhos e filhas de Deus enfrentam, meu Deus. Uns em todos, meu Deus, em cada nível, Senhor. Mas sabemos, meu Deus, quem toma as nossas batalhas, sabemos que o Senhor é o Senhor que vai adiante de nós, Senhor. E que possamos, meu Deus, continuar perseverante, meu Deus, que a maldade, a ingratidão, meu Deus, a iniquidade, meu Deus, das pessoas jamais, 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 jamais venha esfriar o nosso amor por Ti. Que o nosso coração, Senhor, sempre esteja ardendo de amor por Ti, Senhor. Que jamais, meu Deus, sejamos enfraquecidos, meu Deus, na nossa fé, mas fortalecidos nela, Senhor. Em saber, meu Deus, que nós temos que padecer nos Teus sofrimentos para que possamos, meu Deus, participar da Tua glória, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Espírito Santo, pelo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada pelo consolo em tempo, Senhor, de angústia, em tempo de tribulação. Obrigada por nos trilhar, nos direcionar, meu Deus, no caminho da verdade, Espírito Santo. E que outras e outras vezes, Senhor, eu possa retornar a esse lugar e ver, meu Deus, a Tua boa mão sempre agindo no decorrer dos anos, meu Deus, sobre esse local, meu Deus, sobre essa congregação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.